chapas, primas, guerriei com os mano e vencemos, guerriei com as mina. Salve, salve, camarada, salve, salve, família, como vocês estão? Tudo suave, tudo de boa? Como que estão nessa quarta-feira? Deixa eu ligar a luz aqui. Olha, já esqueci. Ah, você tá fora, calma aí. Vou passar aqui pela frente mesmo. Antes da gente começar, eu vou dar aquela última divulgada aqui nas redes sociais, tá ligado? Só pra geral ficar ciente de que já entramos e daqui a pouco começaremos a leitura aí, continuando as veias abertas da América Latina, galerinha. Vamos continuar aí a leitura. Hoje, como tá pelo título, e até por isso que a gente começou com o Dom L, né? Porque o nome do fato que a gente vai narrar, na verdade, do que acontece para desembocar nesse fato do que que a música aborda, né? É esse fato aí sobre Vila Rica. Então a gente vai começar em Tupac Amaru, explicar um pouco sobre o que aconteceu ali e depois ir para Vila Rica. Então falaremos aí sobre a cidade que deu o nome para a música do Dom L. Deixa eu só avisar aqui, entramos. A galera vai achar que é de Tupac até... Eu esqueci, né? Eu coloquei do Tupac até Vila Rica. A galera vai achar que é do Tupac até o Dom L, né? As viagens. Agora que eu parei pra pensar, assim. Porque é uma coisa possível, assim, da galera pensar. Do jeito que a galera é, daqui a pouco vai comentar, uai! Enfim, vai comentar as coisas que sempre comenta, né? Pô, morcego, então agora você começou a falar de rap no bagulho, pá, não sei o quê. Ai, ai. Deixa eu só postar aqui no Insta também, avisar que entramos. Beleza. Vamos torcer pra hoje a internet não vacilar, né? Nem o OBS Studio. As últimas vezes foi bem difícil. Bom, como vocês podem ver, eu tô de blusa, família. Está levemente frio, mas agora que eu tô fazendo live tá calor, mas é isso. Qualquer coisa eu tiro ela no meio da live. Primeiramente, perguntar como vocês estão, tudo suave. Também perguntar se o som tá bom, porque minha garganta, desde a live de ontem, eu acho que eu forcei ela bastante, ela tá meio zoada, tá ligado? Então eu tô bebendo água aqui e torcendo pela melhora. Mas se tiver muito baixo, vocês me avisam, tá? Vocês dão um salve. Antes de apresentar a Caverna do Morcego, o projeto, a abertura que a gente sempre faz, eu queria fazer aqui uma já indicação, mas é porque é um recebido pago aí, né, que chegou, que é da editora Adandé, que chegou justamente nos 97 anos desta pessoa, né, 97 anos hoje, faria, que é Os Condenados da Terra, do Fanon. Sim, é um livro físico, tá ligado? Aqui, ó, cadê? Onde que tem sobre a editora? Não tem aqui sobre a editora, só tem o papel deles e o papel deles tá guardado. Mas enfim, é uma editora, tá ligado? Independente, que é autogestionada, pá, mano, o bagulho é muito louco. E eles estão aí com Os Condenados da Terra, tá ligado, família? Lançaram um livro físico, que é um livro que pra quem for, pode olhar na Amazon. Pesquisa aí quanto que é um livro desses lá na Amazon. Vai lá. É só pra vocês entenderem que realmente é um grande trabalho a divulgação desse livro físico, tá ligado? Então quem puder entrar lá no site da editora Dandé, tá lá nos meus stories e tal, pelo menos seguir, acompanhar os lançamentos pra quando puder fazer uma compra de livros lá, fortalecer, tá ligado, a galera, fortalecer o trampo, mano. Parça, não é todo dia que chega o Condenados da Terra livro físico, tá ligado? E eu não poderia estar mais feliz, eu tava muito atrás desse livro aqui. Pra vocês verem, prefácio do Sartre, né, Jean-Paul Sartre. Depois eu vou falar sobre a violência, depois grandezas e fraquezas da espontaneidade, depois sobre as desventuras da consciência nacional, depois sobre a cultura nacional, guerra colonial e perturbações mentais e finalmente a conclusão, tá? E, enfim, é uma coleção de 4 livros, esse daqui é só um deles, espero um dia ter os 4, mas por enquanto só estou com esse. Antes da gente ir pra leitura, já deixa eu colocar o drive aqui, né, pra quem quiser. A gente vai começar então na parte do Tupac Amaru, tá? Só pra vocês irem abrindo, não irei começar ainda. Mas cadê? Sempre perco. No livro físico é a página Tupac Amaru 70, tá? No livro físico é a página 70. Bom, galera, eu sou o Marcos Morcego, né? Essa daqui é a Caverna do Morcego. Minhas redes sociais são @morcego_, Marcos_. Então, pra quem quiser saber do que tá rolando, dos projetos, das divulgações, do que a gente tá indicando,
o que tá acontecendo, só seguir aí no Insta, no Twitter e no TikTok. Às vezes tem dança, às vezes tem coisa importante. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que já era para estar disponível no Spotify, a nossa opção de vídeo. Eles mandaram um e-mail, inclusive, sobre isso, mas não está. Mas, enfim, tá postado, uma hora vai processar aí, eu espero, se tudo der certo. Enfim, a gente tem entrevista, a gente tem debate, a gente tem episódios que a gente faz e tal, e muito disso. Além disso, além daqui da Twitch, a gente tem o YouTube, né, que algumas lives vão pra lá, além da gente fazer outras que só acontecem lá, geralmente com convidados. Então, também é importante aí pra quem quiser seguir o YouTube. Além disso, estamos lançando um grupo de estudos presencial, na verdade já foi lançado, já tivemos o primeiro encontro, e o segundo encontro acontece no sábado. Lá no Insta, a última postagem é sobre isso. Também postei no Twitter, é só ir lá em imagens, mídia, alguma coisa assim, que vai estar lá. Ô, Preto e Nerd, salve, 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 galera que tá vindo daí. Pra quem tá aqui, sigam a Preto e Nerd, tá ligado? Um trampo massa, um trampo muito brabo. Meu, assim, sobre tudo, já entrei lá e tava tendo estudo, já entrei lá e a gente tava falando sobre ficção, já entrei lá e a discussão tava sobre coisa de internet mesmo, assim, discussão braba. Então sigam o Preto e Nerd, muito obrigado novamente pela raid aí, parça. De verdade, uma honra aí. Isso daí. Bom, pra galera que tá chegando, boa noite, como você tá? Você tá bem? Como foi a live? Tudo suave? Pra galera que tá chegando, a gente vai continuar a leitura, né? Leitura e discussão de As Veias Abertas da América Latina, livro do Eduardo Galeano. Quarta-feira à noite é dia disso. Tamo levando, assim, não tá muito bom, mas tá suportável. Tá dando pra levar. O que vai definir se o dia vai ser bom vai ser o jogo do Corinthians, né? É isso que vai fechar se a gente melhora ou se a gente piora. Mas é isso. Enfim, família. E aí a gente vai estar então aí discutindo, né? Lendo e discutindo. Se a galera for ficar, eu vou disponibilizar aqui o PDF pra vocês também. Qualquer coisa, só mandar aí, ó, comando Drive e já aparece o nosso Drive. A gente tem, mano, muita coisa lá. Muita coisa lá. E continuando. Então, sábado, segundo encontro do grupo de estudos presencial em São Paulo, aonde a gente vai estar a gente vai estar discutindo, perdão, Estado e Revolução do Lenin, uma parte dele, né? No Drive vocês podem ver qual parte que é também, tem lá, deixei tudo certinho. O que mais? Bom, é isso. Além disso, a gente tem cupom de desconto na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20%, e também na Expressão Popular com expressão underline hífen morcego, mas aí são só os livros que estiverem indicados lá no Drive, no grupo de estudos, né? Na pasta do grupo de estudos. E se você curtiu os projetos, quiser apoiar, tem o apoia.se/Caverna Morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. Enfim, acho que era isso de recado. Se eu te soar muito cansado, então, alguma coisa assim, família, tô puto com a minha faculdade, entendeu? Tudo lá tá uma bosta. Primeiro é que fui fazer prova, ainda não terminei a prova e eu queria ter terminado. Não deu, minha mente não aguentou. Segundo que uma professora da antropologia faleceu, né? E aí a galera começou a mostrar os eventos que ela participava e era uma professora racista pra caralho e tal, não sei o que. E aí todas as entidades da USP estão protegendo, todos os professores estão protegendo e tal, não sei o que. E no terceiro tem uma página, que é o Hospício, que postava umas coisas meio anormais que ia acontecer na USP, que comentou que realmente gente pobre não tem que estar lá porque a USP é difícil demais. Enfim, cara, nossa, velho. Essa faculdade conseguiu me tirar do sério, assim. Hoje, principalmente, conseguiu me tirar do sério. Mas então a gente vai estar lendo aí, eu não lembro qual é a página. Salve, salve, Ana Caroline, tudo bem, camarada? Tudo suave? Eu não lembro qual é a página do PDF, não sei se alguém lembra. Eu tenho que começar a marcar, mas eu realmente não faço a menor ideia da página do PDF. Boa, Ana Caroline, isso mesmo, boa, salve. Você tá bem? Tá de boa? Tudo suave? A gente tá em A Nostalgia Belicosa de Tupac Amaru. Página 70 do livro físico. Enfim, já vou aproveitar que o Mega tá aqui. Vamos ver se eu abro aquele rapidão. E aí eu vejo também. Tamo levando, né? Assim, daquele jeito, né? Um dia melhor, um dia pior. Outro dia, né? Pior do que o pior, mas tá tudo certo. Tá tudo certo.
Vamos. Aqui, abrir o navegador. Todos os dias xingando a USP. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Todo dia xingando a USP. Eu acho que devia criar um site pra isso, velho. Tipo, uma página assim pra isso. Ficar xingando a USP. Beleza, muito obrigado. Meu navegador simplesmente decidiu que não vai abrir o link do Drive. E é isso. Enfim, então página 70 do Físico. A nostalgia belicosa de Tupac Amaru. Eu tô grifando só de lápis ainda, né? Não, eu tô usando marca-texto. Beleza, eles estão aqui. Então, queria vocês na missão de platinar o cabelo. Prometi se o Corinthians passasse na Liberta, né? Tava descolorindo um pouquinho mais hoje. Porra, que da hora. Nossa, da hora. Não, da hora. É esse o esquema. Agora eu quero saber, se essa foi a promessa, se passasse, eu quero saber qual vai ser a promessa se o Corinthians for campeão. Porque assim, não querendo, né? Porque a gente nunca pode gorar o próprio time. Mas sabe quando você tem um feeling assim? Você tem um feeling? Tô nessa vibe aí. Crie você sua próxima página. Eu não aguento, assim, eu tô evitando falar da USP, porque só de pensar nela eu já fico estressado. Eu tô realmente naquela tese de que do seu amiguinho, que não é mais o Dolinho, agora é o Burnaltinho, eu tô sentindo que eu tô muito perto. Mas enfim. Isso daí vou até mudar de assunto aqui. Eu tô nessa também. Todo mundo tá sentindo, velho. Mano, esse ano é o esquema. Não, é isso, a gente sempre tá nisso, né? Só que tem vezes que é mais e vezes que é menos, então tá tudo suave. Marcha, né? Estar aqui, por exemplo, hoje, trocando uma ideia sobre Eduardo Galeano, dá uma animada, tá ligado? Aquele bagulho, aquele momento que você olha e você fala, velho, é isso. Estou em casa. Então, começando aqui a nostalgia belicosa de Tupac Amaru. Tem que ter essas coisinhas pra animar, exatamente, camarada, exatamente. Embora seja triste, essa parte ainda é uma parte bem triste, né? Mas, enfim. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos Incas. Então, teocrático, de ter um deus, né? Uma entidade, não necessariamente deus, né? Uma entidade, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia, Equador, parte da Colômbia e parte do Chile, alcançando até o norte argentino e a selva brasileira. Na chegada deles aqui, esse era o tamanho do Império Inca, tá? A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, e na América Central, a esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Muito obrigado, Ana Caroline, página 42 do PDF. Lembrando, galera que estiver aqui, pode comentar, pode conversar, pode falar. Mesmo que seja algo que não seja do livro, você quer, sei lá, ficar desabafando aí no chat, pode desabafar, tá ligado? É importante aí estar sempre comentando pra não ficar sozinho aqui também. Essas sociedades deixaram numerosos testemunhos de sua grandeza, apesar de todo longo tempo de devastação. Monumentos religiosos que nada devem às pirâmides egípcias, eficazes inventos técnicos para enfrentar as secas, objetos de arte que revelam o invicto talento. Então ele já quebra essa comparação que geralmente fazem, né? Ah, porque aqui era todo mundo atrasado, não sei o que, dos egípcios eles faziam pirâmides e blá, 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 blá. E todas essas histórias, né, de... Ah, não, porque um povo era desenvolvido, o outro não e tal. Mas isso aí foi todos os nomes dos ETs. Não, na verdade, mó ideia errada isso daqui. Isso daqui era Ratanabá, família, vocês sabiam? Ratanabá era assim, os deuses astronautas. Puta, essa história é ótima, né, velho? Caralho. Eu lembro da época que eu assistia Você Sabia, velho. Nossa, não sei porquê, mas me veio Você Sabia na cabeça. De verdade, me veio Você Sabia. Jesus. Pra quem puder viajar pra fora do país, no Museu de Lima existem centenas de crânios que foram objeto de trepanação ou que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Quem colocava, então, pratas e ouro no crânio, né, não necessariamente vai ser na cabeça, mas pode ser até nos dentes, eram os incas já, tá ligado? Aí vocês veem, né, Tupac Amaru, né, líder indígena. Ah, Império Inca. Tupac Amaru, hip hop, anos 80. Ouro no dente, Inca. Ouro no dente,
Mano, os negão lá até hoje, parça. Tá aí a ligação do bagulho, mano. A revolução vai vir nessas fitas assim, ó. Os maias tinham sido grandes astrônomos. Tudo conectado, exato. Os maias tinham sido grandes astrônomos. Mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão. E tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. As ilhas artificiais e os aquedutos criados pelos astecas deslumbraram Hernán Cortés, embora não fossem de ouro. Então, ele começa elencando tudo o que esses povos já faziam antes da invasão colonialista. A conquista rompeu as bases daquelas civilizações. Piores consequências do que o sangue e o fogo na guerra teve a implementação de uma economia mineira. Cara, ó, Eduardo Galeano então fala, pior do que a guerra é a questão do que foi feito na questão econômica. As minas exigiam grandes transposições populacionais, desarticulavam unidades agrícolas comunitárias, não só extinguiam inumeráveis vidas através do trabalho forçado, como também, indiretamente, extinguiram o sistema coletivo de cultivos. Né? Acabou com tudo que estava na frente. Os índios eram conduzidos aos socavões, submetidos à servidão pelos encomendeiros, e constrangidos a entregar a troco de nada as terras que, obrigatoriamente, tinham deixado ou que não podiam cuidar. Raramente a guerra é o pior, né? Exato, raramente a guerra é o pior. Só que, realmente, né, o sistema, essa questão econômica de exploração e colonização, ela vai impor coisas para além da guerra, né? E a guerra, querendo ou não, faz parte disso, né? Tipo, é pesado pensar que realmente é um bagulho que passa por cima de tudo. De tudo. Povos que estavam ali, ó. A eras e se estende pelo tempo. Exato, exato. Tanto que a gente tem até agora, né, um certo resquício de resquício não é nem essa palavra que eu queria usar, mas uma adaptação de todas essas formas, né? Muito, muito louco, assim, o que esses sistemas de exploração fazem, né? Na costa do Pacífico, perdeu tudo, é muito bizarro isso na minha cabeça. Caramba. Então, imagina que eu não tenho uma dimensão hoje do tamanho que seria o território juntos, tá? Peru, Bolívia, Equador, parte da Colômbia e parte do Chile, para um império só. Tipo assim. E não que, né, não, a gente não tá falando de uma civilização perfeita e tal, não sei o que, onde todo mundo vive em paz e harmonia, né, nesse sentido de perfeição. Mas a gente tá falando de um lugar onde você tinha hortas comunitárias, onde você não tinha um extrativismo, onde você... Enfim, você tinha outra relação entre ser humano, natureza e cultura. Um império muito bem sucedido. Exato. Tipo assim, outro... 10 centavos, fechou, família. Vou tentar aqui, na verdade ele tá meio longe, deixa eu tentar aproximar ele. Aí, ó, agora eu acho que fica até um pouquinho melhor. Outros, como eu posso colocar? Mas assim, é outra relação de sociedade, né? Outra relação de sociedade que de um tempo pro outro simplesmente foi dizimada. E assim, a gente, né, ele mostra, hoje a gente tem vários registros e tal, mas grande parte dos registros foi apagado, foi destruído, foi roubado. A Inglaterra tá até hoje fazendo devolução de vários lugares, tá ligado? França, Portugal, Espanha, por aí vai, mano. Na costa do Pacífico, os espanhóis destruíram ou deixaram secar seus enormes cultivos de milho, mandioca, feijão branco, amendoim, batata doce. O deserto devorou rapidamente grandes extensões da terra que tinha recebido vida da velha rede de irrigação. 4 séculos e meio depois da conquista, então, a gente deve estar mais ou menos em... começa em 1500, antes de 1600, 1700, 1800. Tá, a gente tá falando agora da época que ele tá escrevendo. Nossa, hoje minha mente tá... 4 séculos e meio depois da conquista, só restam rochas e matagais no lugar da maioria dos caminhos que uniam o império. É o que eu tava falando, né? Ainda que gigantescas obras públicas dos incas tenham sido, na maior parte, apagadas pelo tempo ou pela mão de usurpadores,
remanescem ainda, desenhados na Cordilheira dos Andes, os intermináveis degraus que permitiam e ainda permitem o cultivo nas encostas das montanhas. Em 1936, um técnico norte-americano, que, segundo Kohler, né, que é um membro do Serviço Norte-Americano de Conservação dos Solos, estimava que, se naquele mesmo ano, com métodos modernos, fossem construídos esses degraus, teriam custado $30.000 por acre. Alguém sabe quanto mede um acre, velho? E assim, um acre pra eles, né? Porque essas medidas mudam de acordo com a região, né? Enfim. Tô pesquisando já, tá, família? Não precisa pesquisar, não. Quanto mede 1.000 quilômetros? 30 mil por 1.000 quilômetros. Deve ser quadrados, né? Eu acho. Ou será que é 100 por 100? Quer dizer, 100% não dá 1.000. 100 por 10. Não sei. Enfim, Acre é um terreno grande. Mas, pra construir ia custar $30.000. Enfim, não sei porque... Acho que é quadrado, Mas também não sei porque... Colocar o preço, porque o preço não tem nada em relação com nada que ele tá escrevendo, né? Tipo, é só uma... Claramente matemática não é nosso forte, exato. Eu tô provando aqui que aqui é o grupinho da Humanas, tá ligado? Aqui é... Cadê a galera das exatas pra ajudar nós, velho? Tá ligado? Cadê a galera da geografia aí, que estuda solo, pá, não sei o quê? Pô, família, vocês têm que fortalecer também, mano, porque assim, aqui, ó, a dupla aqui que tá falando aqui já viu que não resolve nada, né? Já viu que aqui... Os degraus e os arquedutos de irrigação foram possíveis naquele império que não conhecia a roda, o cavalo e o ferro, mercê de uma prodigiosa capacidade de organização e de um profundo conhecimento do meio, nascido este da relação religiosa do homem com a terra, que era sagrada e estava, portanto, sempre viva. Então, eu vou marcar aqui relação religiosa do homem com a terra, só para sempre lembrar que existe uma dimensão diferente de interação entre homem, cultura e natureza. Engenharia florestal aqui, boa. Aí, ó, a gente precisa de pessoas assim aqui, tá ligado? Pra, enfim, fazer essa troca, porque senão a gente tá ferrado. Também tinham sido assombrosas as respostas astecas aos desafios da natureza. Nos dias de hoje, os turistas conhecem por jardins flutuantes algumas poucas ilhas que ainda continuam no lago ressecado, onde agora se ergue, sobre as ruínas indígenas, a capital do México. As ilhas, elas foram criadas pelos astecas para dar resposta ao problema de falta de terras do lugar escolhido para a fundação de Tenochtitlan. Os caras criaram ilhas artificiais, tá ligado? Os caras criaram ilhas artificiais. E eu não consigo fazer uma prova de antropologia, velho. Foda. Os índios transportaram das margens grandes massas de barro e mobilizaram essas novas ilhas entre delgadas paredes de bambu, até que as raízes da vegetação lhes dessem firmeza. Os ET, mano. Mano, eles falam exatamente assim. Não, a galera fala exatamente assim. Porque é impossível. Porque hoje... Não, porque olha onde a gente tá hoje. Hoje a gente não tem carro voador. É claro que foi ET que fez isso. A gente só vai ter quando ET vir aqui também fazer isso. Porque eles são atrasados. Eles falam exatamente assim, velho. Exatamente. Entre os novos espaços corriam canais de água. Sobre essas ilhas insolitamente férteis, cresceu a poderosa capital dos astecas com suas amplas avenidas, seus palácios de austera beleza e suas pirâmides escalonadas. Brotada magicamente da lagoa, estava condenada a desaparecer nos embates da conquista estrangeira. E é muito louco porque, por exemplo, essa questão das ilhas, né? Eles escolheram um lugar e aí essas ilhas elas são formadas por barro e bambu pra segurar, pra dar profundidade e tal. Tipo, é uma coisa muito, tá ligado? Surgiu a necessidade e eles resolveram a necessidade. É uma questão de observação matemática, porque, né, enfim, a gente não é nada sem matemática, por isso que eu sou pobre e ferrado, né? Porque se eu soubesse matemática, eu ia fazer matemática, virar professor de matemática e pelo menos ter um dinheirinho a mais do que professor de sociologia. É isso.
Viu? Matemática salva vidas, família. Impacto mínimo no meio ambiente também, apenas necessário. O México precisaria de 4 séculos para alcançar uma população tão numerosa como a que existia naqueles tempos. Como observou Darcy Ribeiro, salve, salve Darcy Ribeiro aí, pros antropólogos de plantão aí, ó. Os indígenas eram o combustível do sistema produtivo colonial. É quase certo, escreve Sérgio Bagu, que para as minas hispânicas foram empurrados centenas de índios escultores, arquitetos, engenheiros e astrônomos. Eles não só faziam tudo isso, como eles tinham certas profissões. É claro que talvez não no sentido que a gente concebe hoje, mas existiam estudiosos para as áreas daquela época. Misturados à multidão escrava para realizar um grosseiro e extenuante trabalho de extração. Para a economia colonial, a habilidade técnica desses indivíduos não interessava, e eles eram aproveitados como trabalhadores sem qualificação. Mas não se perderam todas as lascas daquelas culturas fraturadas. A esperança no renascimento da dignidade estimularia numerosas sublevações indígenas. E aqui, essa é uma parte muito interessante, e aqui eu retomo novamente Clóvis Moura, como eu sempre retomo. Aonde existiu colonização e escravidão, existiu luta, não necessariamente, na verdade luta de classes, né? Não no sentido que a gente concebe hoje, porque eram outras classes, mas existiu sublevação dos grupos subalternos. Em 1781, Tupac Amaru sitiou Cusco. Outra pergunta. O Tupac, eu falo igual o Tupac rapper ou tinha alguma... ou ele é chamado de forma diferente? Dúvidas aleatórias, assim. Dúvidas aleatórias. Mas será que não foi Revolução Colorida? Não, chama Pensar a História. A página vai saber responder isso. Na verdade, ela vai eu acho que eles não deveriam ter se rebelado. Porque se eles não se rebelassem, quem era dono ia tratar bem. Ia dar comida, ia dar casa boa, se eles não se rebelassem. Mas porque eles se rebelaram, aí sofreram, foram chicoteados. E aí tá certo, né? Eles se rebelaram. Mano, pior que a Pensar a História usou esse argumento, né? Meu Deus do céu. Ela usou literalmente esse argumento. Cara, tá difícil. Tem hora que dá vontade de chorar, velho. Tem hora que dá vontade de chorar, mano. Ultimamente eu tô tentando, né? Porque eu tô mal, assim, eu tô passando um pouco menos tempo no Twitter. Eu tô quase chorando de verdade, família. Assim, eu fico realmente, tipo, eu tô passando menos tempo, tá ligado? E aí toda vez que entra, velho, é isso. É alguma dessas páginas, alguma pessoa, assim, que sempre fala merda, conseguindo piorar tudo que sempre fala, velho. Silêncio, Yuri Alberto vai... Mentira! Mentira! Não, então calma aí, vamos ler aqui porque eu tenho que acabar antes da 9h30 agora, é obrigação, né? Não, é 9 horas. Meu Deus do céu, calma aí. Que horas que vai ser? Não, tá horrível, pelo amor de Deus, velho. É 9h30, beleza, dá tempo, não, dá tempo. Tá tenso, velho, tá tenso. A galera viaja demais. Este cacique mestiço, descendente direto dos imperadores incas, encabeçou o movimento messiânico e revolucionário de maior envergadura. A grande rebelião explodiu na província de Tinta. Montado em seu cavalo branco, Tupac Amaru entrou na praça de Tungaçuca e, ao som de flautas e tambores, anunciou que condenará à forca o corregedor-geral Antônio Juan de Arriaga e determinou a proibição da mita de Potosí. Então ele chega montado no cavalo, pá, não sei o que, e fala assim: o bagulho é o seguinte, aquele corregedor aqui que tá aqui como coordenando o bagulho, vai pra forca. E não só isso, essa merda aí desse imposto que a gente vai pagar, ele falou imposto é roubo. Ele falou essa mita aí, não iremos mais pagar. Acabou. A província de Tinta se despovoava por causa do serviço obrigatório dos socavões da prata na Montanha Rica. Eu tirei do nada. Essa daí foi... Poucos dias depois, Tupac Amaru expediu nova proclamação, decretando a liberdade dos escravos.
aboliu todos os impostos. Ele não só disse que o imposto é roubo, como acabou com os impostos. E o repartimento da mão de obra indígena em todas as suas formas. Então, ele acaba, ainda que seja uma forma, né, de ele ser um líder, ele proclama com tudo o que era sinal de opressão por via dos colonialistas. Ou seja a questão financeira, seja a questão do trabalho, seja a questão de, enfim, de tudo. Não, nós somos livres, acabou. Maicon vai jogar também. Os indígenas aderiram aos milhares às forças do... a galera marxista-leninista que curte o Stalin vai gostar. Ele foi chamado de pai de todos os pobres e de todos os miseráveis e desvalidos. Aí, vocês podiam, quando falassem de pai dos povos, falar do Tupac Amaru. Eu ficaria um pouquinho mais feliz, assim. Eu ia olhar e falar, pô, ok, aceito. À frente de seus guerreiros, o caudilho arremeteu contra Cusco. Vamos ser aí uma ressignificação que vale a pena, tá ligado? Tem umas que a gente pode olhar e falar, mano, galera, a gente tá falando aí, de que lutou contra a escravidão, tá ligado? Que lutou contra as formas do sistema que gera o colonialismo, o capitalismo, de oprimir e tal, não sei o quê. Que lutou pela liberdade de escravos, que lutou pela liberdade dos povos indígenas e pá, não sei o quê. E não só de um povo indígena, de vários povos. Eles são literalmente, e por ser um império, mais pai dos pobres que Tupac Amaru, impossível. Mas realmente, o cara, mano, se liga. Avançava predicando: quem morresse na guerra sob suas ordens ressuscitaria para desfrutar as felicidades e as riquezas de que tinham sido despojados pelos invasores. Sucederam-se vitórias e derrotas, mas por fim ele foi traído e aprisionado por um de seus chefes. Tupac Amaru foi entregue, acorrentado aos realistas. Em seu calabouço entrou o visitador Areche para exigir, em troca das promessas, o nome dos cúmplices da rebelião. Salve, salve, Eduardo Avito, seja bem-vindo, camarada. E Tupac Amaru, então, respondeu com desprezo. E aqui a gente tem a referência, tá? Daniel Valcárcel, La Rebelión de Tupac Amaru. Tem, então, textos específicos sobre isso. Respondeu: aqui não há mais cúmplices além de Mitty. Tu como opressor e eu como libertador. Merecemos a morte. Família do céu. Ele foi submetido a torturas, juntamente com sua esposa, filhos e principais seguidores na praça de Huaycapata, em Cusco. Salve, salve, ela gostando. Como você tá, camarada? Tudo suave? Cortaram-lhe a língua. Família, cadê? Calma aí. Eu não sei se tá geral com o drive, mas estou mandando mais uma vez aí pra vocês, tá? As Veias Abertas da América Latina, o livro. Amarraram seus braços e pernas a 4 cavalos, foi decapitado ao pé para esquartejá-lo, mas o corpo não se dividiu. Tô suave. Aí, página 43. Foi decapitado ao pé da forca, sua cabeça foi enviada para Tinta, um dos braços foi para Tungaçuca e o outro para Carabaia. Mandaram uma perna para Santa Rosa e a outra para Livitaca. Queimaram-lhe o torso e lançaram as cinzas no rio Uatanai. Recomendou-se que fosse extinta toda a sua descendência até o 4º grau. É louco, quando a gente começa a olhar para essas questões das rebeliões, muitas vezes essa questão de matar as linhagens, diferente, por exemplo, de como é visto pelo lado do oprimido. Por exemplo, quando na União Soviética busca-se matar toda a família imperialista, é porque uma reivindicação dali poderia significar um apoio de outras potências, ali dos estados, né? Mas para a questão do grupo oprimido, o opressor ele quer extinguir porque ele tem medo da coragem que é passada geneticamente e tal. Enfim, tem toda uma... isso é uma coisa até da hora de se analisar, assim. Eu já vi alguns relatos sobre rebeliões que sempre vão para essa questão de matar as linhagens por medo da coragem e tal, não sei o que. Fiquei, não sei, veio um tinha agora de ser uma coisa interessante de se estudar. Em 1802, outro cacique, e é por isso que precisamos sempre resgatar essas histórias,
É isso. Ler Clóvis Moura tá sendo uma das, assim, né, porque eu já lia ele, mas de ler mais, tá sendo uma das experiências mais da horas, porque ele fala, tipo, na Paraíba, pá, aconteceu tal rebelião, tal rebelião, tal rebelião, aqui aconteceu tal coisa, tal grupo, pá, não sei o que. Bahia, pá, 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 São Paulo, pá, 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 pá. E ele vai indo assim, e você vai olhando e vai falando, mano, a gente lutou pra caralho, tá ligado? Não só lutamos muito, mas a galera sabia o que tava fazendo, a galera sabia por que tava ali. E a galera sempre ia avançando conforme ia passando a luta. E se a gente voltar nessa galera que já tava muito pra frente, e a gente olhar com o que a gente tem hoje, conseguir levar o que a gente tem hoje pro que já foi um dia, o bagulho acontece, e você fica... Enfim. Eu me animo bastante. Eu acho que é por isso que eu gosto de estar aqui, tá ligado? Vocês me animam assim, eu olho e falo... Ok, a vida não é o Twitter, onde tem um monte de gente falando merda. Não que não falem merda na vida real, mas há esperança. Em 1802, outro cacique descendente dos Incas, Astorpilco, recebeu a visita de Humboldt. Foi em Cajamarca, no mesmo sítio onde seu antepassado, Atahualpa, tinha visto pela primeira vez o conquistador Pizarro. O filho do cacique acompanhou o sábio alemão num passeio pelas ruínas do povoado e pelo escombro do antigo palácio incaico. E enquanto caminhava, ia falando dos fabulosos tesouros escondidos sob o pó e as cinzas. A gente não tem essa informação que lutamos muito. Exato. E a gente precisa resgatar cada vez mais. E é um dos trabalhos que eu tô me organizando para apresentar. Quem sabe um dia. Perguntou-lhe Humboldt: às vezes você não sente o desejo de cavar em busca dos tesouros para suprir suas necessidades? E aqui essa citação vem do livro sobre o Humboldt, sobre a vida do Humboldt. O jovem respondeu: esse desejo nós não temos. Meu pai disse que seria pecaminoso. Se tivéssemos os ramos dourados, com todos os frutos de ouro, os vizinhos brancos nos odiariam e acabariam nos fazendo algum mal. O Cassim, já começaram a soltar fogos aqui, hein, Adar Caroline? Jogo do Corinthians já começaram a soltar fogos aqui. O cacique cultivava um pequeno campo de trigo, mas nem assim estava a salvo da cobiça alheia. Os usurpadores, ávidos de ouro e prata, e também de braços escravos para trabalhar em minas, não demoraram para avançar sobre as terras quando os cultivos avançaram. Ofereceram lucros tentadores. A exploração continuou ao longo de todo o tempo. E em 1969, quando se anunciou a reforma agrária do Peru, a primeira, porque já são 5, se eu não me engano, no Peru, os jornais noticiavam frequentemente que os índios das comunidades, destroçados da serra, desfraldando suas bandeiras, de tanto em tanto invadiam as terras que roubavam deles ou de seus antepassados e eram repelidos a balaços pelo exército. Foi preciso esperar quase 2 séculos desde Tupac Amaru para que o general nacionalista Juan Velasco Alvarado recolhesse e aplicasse aquela frase do cacique de ressonâncias imortais: camponês, o patrão já não comerá tua pobreza. Trabalhadores, estudantes precarizados, desempregados, o patrão já não comerá da tua pobreza. Essa frase que a gente tem que dizer. A gente tem que chegar e falar: patrão, aqui ó. Só que, e aqui eu vou dar um exemplo do próprio Peru. Já são 5 reformas agrárias. Quando vem alguém, por exemplo, né, nesse caso que é um general nacionalista, e fala, ó, não, você não precisa mais disso, não resolve. É a gente que tem que chegar e falar: patrão, você não vai mais comer nada aqui não. Acabou. Outros heróis que o tempo se encarregou de resgatar da derrota foram os mexicanos Hidalgo e Morelos. Miguel Hidalgo, que até os 50 anos tinha um pacato cura rural, deve ser um curral, talvez, não sei. Será que tem no Google? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se eu colocar cura rural não vai aparecer certo. Cura rural. Apareceu o filme Diário de um Padre. Diário de um cura rural. Cura rural é... Mas daqui é em francês, não é em espanhol.
Não faço a menor ideia, mas acho que de francês pro português cura é padre, alguma coisa assim. Voltando então. Um belo dia. Ah, é isso mesmo. Um belo dia bateu os sinos da igreja de Dolores. Ele devia ter algum lugar assim. Salve, salve, Luca! Como você tá, camarada? Suave? Concitando os índios a lutar pela sua libertação. Querem se empenhar no esforço de retomar dos odiados espanhóis as terras que há 300 anos foram roubadas de seus antepassados? Levantou o estandarte da Virgem Índia de Guadalupe e antes de 6 semanas, 80 mil homens o seguiam, armados de facões, lanças, bodoques, arcos e flechas. É muito louco que às vezes o que falta é uma pessoa que consiga realmente abrir, sabe daquele estalo? Chegar e falar, galera, ó, uma pessoa com coragem, saca? Que transforme um só em um grupo, né? No caso, por exemplo, um padre fala isso um dia, algumas semanas depois, 80 mil homens. Enfim, não deve ter sido bem assim, mas... O cura revolucionário pôs fim aos tributos e repartiu as terras de Guadalajara. Decretou a liberdade dos escravos à frente de suas forças, arremeteu contra a cidade do México. A cabo de uma derrota militar, foi executado e, segundo dizem, deixou a morrer um testemunho de apaixonado arrependimento. Túlio Halperin Dong e História Contemporânea da América Latina. A revolução não demorou para encontrar um novo chefe, o sacerdote José Maria Morelos. Diz ele, devem ser considerados inimigos todos os ricos, nobres e altos funcionários. Seu movimento, e aí fecha aspas, seu movimento, insurgência indígena e revolução social chegou a dominar grande extensão dos territórios do México, até que Morelos também foi derrotado e fuzilado. A independência do México, 6 anos depois, mostrou-se um negócio perfeitamente hispânico, entre europeus e gente nascida na América. Uma luta política dentro da mesma classe reinante. O encomendado foi transformado em peão e o encomendeiro em fazendeiro. Mais episódios tristes da nossa América Latina, mais episódios ao mesmo tempo que tristes, que nos lembram de ter esperança, que nos lembram de continuar, que nos lembram que as lutas são constantes. As lutas acontecem. Pesado pra caralho. E agora fica mais pesado, tá, família? A Semana Santa dos Índios termina sem ressurreição. No princípio do nosso século, né, os donos dos pongos, índios dedicados ao servidor doméstico, ainda os alugavam, oferecendo-os pelos jornais de La Paz. Até a Revolução de 1952, meio do século XX, que desenvolveu aos índios bolivianos o pisoteado direito à dignidade, os pongos dormiam ao lado do cachorro, comiam as sobras da comida dele e se curvavam para dirigir a palavra a qualquer um da pele branca. Olha isso, aqui. Vamos dar uma dosinha de esperança? O direito, pouco do direito que começa a voltar, só começa a voltar em 1952, tá? Recentemente. A Bolívia hoje é um dos países que mais desponta em esperança revolucionária para a América Latina. Talvez até para o mundo. Não importa o tamanho do pé que está pisando na gente. É possível tirar esse pé de cima da gente, derrubar quem está pisando na gente, enterrar quem está pisando na gente. E é isso. Os indígenas tinham sido bestas de carga para levar nos ombros a bagagem dos conquistadores. As cavalgaduras eram escassas. Em nossos dias, contudo, ainda podem ser vistos em todo o altiplano andino carregadores aimarás e quichuas a carregar fardos até com os dentes em troca de pão seco. A pneumoconiose tinha sido a primeira enfermidade profissional na América. Hoje, quando os mineiros bolivianos completam 35 anos de idade, já seus pulmões se negam a continuar funcionando. O implacável pó de sílica impregna a pele do mineiro, vinca-lhe o rosto e as mãos, aniquila seus sentidos de olfato e paladar,
conquista-lhe os pulmões, endurece-os e, por fim, os mata. Então, até década de 50, na Bolívia, a média de um minerador era de 35 anos. Os turistas adoram fotografar os indígenas do altiplano, vestidos com as suas roupas típicas. Ignoram, por certo, que a atual vestimenta indígena foi imposta por Carlos III em fins do século XVIII. Os trajes femininos que os espanhóis obrigavam as índias a usar eram cópias dos vestidos regionais das lavradoras entremenhas, andaluzas e bascas, e outro tanto ocorre com o penteado das índias, repartido ao meio, imposto pelo vice-rei Toledo. O mesmo não ocorre com o consumo de coca, que não nasceu com os espanhóis, já existia no tempo dos incas. A coca, no entanto, era distribuída com parcimônia. O governo incaico a monopolizava e só permitia seu uso para os fins rituais e para o duro trabalho nas Índias. Nas minas, perdão. Os espanhóis estimularam intensamente o consumo de coca. Era um esplêndido negócio. No século XVI, em Potosí, Potosí é aquela cidade rica que a gente falou, tá? Gastava-se tanto em roupas europeias quanto em coca para os oprimidos. O consumo de coca, assim como tudo o que se torna droga, que pode ser mercantilizado pelo sistema capitalista, não necessariamente de forma legal, tá? Não necessariamente de forma legal. É por algum motivo. A gente vai entrar no motivo atual agora. Em Cusco, 400 mercadores espanhóis viviam do tráfico de coca. Nas minas da prata de Potosí, entravam atualmente 100 mil cestos com 1 milhão de quilos de folha de coca. 1 milhão de quilos. A igreja arrecadava impostos da droga. O Inca Garcilaso de La Vega nos conta em seus comentários reais que a maior parte da renda do bispo, dos cônegos e demais ministros da igreja de Cusco provinha dos dízimos sobre a coca, e que o transporte e a venda deste produto enriqueciam muitos espanhóis. Com as escassas moedas que obtinham em troca do trabalho, os índios compravam coca ao invés de comida. Mastigando-as, podiam suportar melhor as mortais tarefas impostas, ainda que ao preço de abreviar a vida. O que antes era algo utilizado para rituais, para questões medicinais, para questões específicas, passa a ser comercializado de forma legal e ilegal para suportar a vida de exploração máxima da colônia. O opressor ganha o dinheiro, ganha tendo uma pessoa como mercadoria e ganha com o lucro da própria coca. Ganho, ganho, ganho. Além da coca, e aqui um salve pro camarada Eras da Terra dos Povos, os indígenas consumiam aguardente e seus amos se queixavam da propagação de vícios maléficos. Mas o pior é que o método de colonização é um padrão tão consolidado que funciona tão bem que tudo isso a gente vê na nossa realidade, séculos depois, tipo, sem tirar nem pôr. E é por isso que realmente parece um poder insuperável. Ontem na live sobre racismo estrutural a gente entrou nessa mesma questão. De como o padrão de colonização foi excelente. E o capitalismo ele conseguiu amarrar tudo tão bem. Ele conseguiu dar outro caráter pro negócio, como se fosse algo tipo... não, galera, isso daí sempre aconteceu. Independente do que for, vai acontecer isso. Ou que, gente, isso é uma culpa individual. Enfim, são tantas desculpas que consolidam aquilo e demonstram o que é esse véu da realidade, né? Essa coisa que cobre a realidade, mas é uma realidade construída. Que realmente é aquele momento que você olha e fala, caralho, velho. Emos de mudar. Não emos no sentido da galera que tem o cabelo assim, tá? Emos no sentido de enfim, eu não sei se existe emos. Nessa altura do século XXI, os indígenas de Potosí continuam mascando coca para matar a fome e se matar. E continuam queimando as tripas com álcool puro. Como a Nar Caroline disse, e agora
Eduardo Avito, ele tá falando já do século XXI. A gente tá no século XXI agora, tá? Ele tá falando de 2003, se não me engano, próximo dessa época. Essas coisas são utilizadas da mesma forma que eram utilizadas para fuga ou para suportar o trabalho. São as estéreis desforras dos condenados. Nas minas bolivianas, os operários ainda chamam de mita o seu salário. Desterrados de sua própria terra, condenados ao êxodo eterno, os indígenas da América Latina foram empurrados para as zonas mais pobres, as montanhas áridas ou o fundo dos desertos, à medida que avançava a fronteira da civilização dominante. Os índios padeceram e padecem, síntese do drama de toda a América Latina, a maldição de sua própria riqueza. Quando se descobriram os areais do ouro do rio Bluefields na Nicarágua, os índios carcas foram rapidamente desalojados de suas terras ribeirinhas, e esta é também a história dos índios de todos os vales férteis e de todos os subsolos ricos do Rio Bravo para o sul. As matanças de indígenas começaram com Colombo, nunca cessaram. No Uruguai e na Patagônia Argentina, eles foram exterminados no século passado por tropas que os buscaram e os encurralaram nos matos ou no deserto, para que não estorvassem o avanço organizado dos latifundiários do gado. E aqui tem o escritor Eduardo Acevedo diz em Os Clarim ordenaram a degola. Os últimos charruás que até 1832 sobreviviam furtando novilhos nas campinas selvagens do norte do Uruguai foram traídos pelo presidente Fructuoso Rivera. Alijados da mata cerrada que lhes dava proteção, desmontados e desarmados com falsas promessas de amizade, foram abatidos num paradouro chamado Boca del Tigre. Enfim, aí continua, ele conta um pouco dessa história do que aconteceu. Os índios Yaquis, do estado mexicano de Sonora, foram submergidos num banho de sangue para que suas terras, ricas de recursos minerais e férteis para o cultivo, pudessem ser vendidas sem inconvenientes a diversos capitalistas norte-americanos. Os sobreviventes foram deportados para as plantações de Yucatán. Assim, a península de Yucatán se converteu não só no cemitério dos indígenas maias, que tinham sido seus donos, como também nas tumbas dos índios Yaquis, que vinham de longe. No princípio do século, os 50 reis do Sisal dispunham de mais de 100 mil escravos indígenas em suas plantações. Apesar da fortaleza física, é uma raça de formosos gigantes. 2/3 dos Yaquis morreram durante o primeiro ano do trabalho escravo. Em nossos dias, a fibra de sisal só pode competir com seus substitutos sintéticos, graças ao nível de vida marcadamente baixo de seus operários. As coisas mudaram, é claro, mas não tanto quanto se pensa. Ao menos para os indígenas de Yucatán. A condição de vida desses trabalhadores muito se assemelha ao trabalho escravo. Diz o professor Arturo Bonilla Sanchez, professor que escreveu Um Problema que se Agrava, La Subocupação Rural. Pesado, né? Nas encostas andinas, próximas de Bogotá, o peão indígena é obrigado a cumprir jornadas gratuitas de trabalho para que o fazendeiro lhe permita cultivar, em noites enluaradas, sua própria parcela. Os antepassados desses índios cultivavam livremente, sem encontrar dívidas, o solo rico no Planalto, que a ninguém pertencia. Ele trabalha de graça para assegurar o direito de cultivar a pobre montanha. Esse é o direito aí, ó. Isso que hoje tá rolando toda aquela treta da mulher em casa de Higienópolis. O time, meu Deus. Exato. Cara, eu queria muito entender melhor esse processo de resistência dos indígenas, um trabalho histórico, assim como o Clóvis fez com os quilombos, pra gente entender melhor como se deram as pequenas vitórias e as derrotas. Recomendação, tá? Eu não sei se o camarada vai continuar com isso, mas o camarada Bruno Canella, ele tava se reunindo com lideranças para fazer essas perguntas. Mas, dentro da questão indígena, a gente tem duas coisas. Uma é
o próprio ingresso, né, na maioria das faculdades é barradas, mas outra é que grande parte desses acúmulos vem de tradição oral. Uma recomendação, se possível, é claro, né, mas compareça nos eventos, né, quando rolarem, por exemplo, no ATL. Eu troquei ideia com alguns povos, né, com algumas lideranças, com pessoas que não são lideranças e tals, e aí você começa a ter uma dimensão do que estão passando atualmente. Porque às vezes a gente coloca também, né, e isso é uma coisa que o Clóvis busca romper, é até um sentido de, putz, por exemplo, Tupac Amaru foi em 1790 e pouco. Porra, mas quer ver? Vou pegar um exemplo aqui recente. Eu tô com povos indígenas, terra, culturas e lutas, tá? Uma indicação, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Cadê? Página 115. Dá um exemplo, tá? Entre os povos que na atualidade mais sofrem a falta de terra estão os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que é o povo que está sendo atacado esses últimos dias, um dos povos, né? Um dos povos, esses últimos dias. Poucos sabem que suas terras foram confiscadas pelo governo Getúlio Vargas no final da década de 40 para a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que estimulava a ida de lavradores gaúchos e baianos para essa região de fronteira. Então, a gente tem, né, essa data. Muitas lideranças tombaram nessa luta, como Marçal Tupã I, morto em novembro de 1983. Recentemente. Na aldeia campestre, atual terra indígena Nhandiru Mangaratu. E ele dá um seminário, ele participa do primeiro seminário sul-mato-grossense de estudos indigenistas, lá em Campo Grande, em abril de 1980. E ele fala: pensando noite e dia, remoendo o problema de minha gente, de minha nação, encontrei o único caminho. O único caminho seria, então, procurar unir essa nação esfacelada, essa nação espoliada, que vive sem orientação, desorientada. Esperamos que os caciques e representantes de suas aldeias saiam daqui conscientes de sua responsabilidade. É o direito que nós temos de restaurar aquilo que foi usurpado. O direito que nos usurparam. O povo estranha a nossa tradição, a nossa crença e a nossa organização social. E aí, a partir de 90, por causa de apoio do Conselho Indigenista Missionário CIMI, regional, o CIMI, né, regional MS, começa uma série de tentativas de retomada. E essas retomadas são respondidas com violência, com matança. E nesses últimos fatídicos anos, não só ocorre como resposta à tentativa de retomada, mas é ataque. E esses fatídicos últimos anos não é Temer e Bolsonaro não, tá? Não é Temer e Bolsonaro. A violência contra esses povos aumentou de forma assustadora em 2007. Apenas em Mato Grosso do Sul, 53 indígenas foram mortos. Eu acho muito importante pontuar isso. Enfim, aí em 2011, novamente, uma série de matanças de líderes. 2016 também. Mas o que fica é que essas lutas não param. Essas lutas estão acontecendo agora. Não só a ofensiva, né, dessa galera, mas lutas de resistência. E, enfim, a gente pode assistir, tem vários documentários aqui, tá? A gente pode assistir junto, a gente pode ir atrás, a gente pode procurar mais, a gente pode apresentar mais, a gente pode trazer pra live. Enfim, eu não sei, talvez tô tentando ir pra Campinas semana que vem, porque vai ter o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, tá ligado? Quem morar perto ou quem conseguir colar, vai ser muito importante participar. Vamos voltar pro texto, senão a gente não acaba hoje.
Nas encostas andinas, próximas de Bogotá, o peão indígena é obrigado a cumprir... Ah, tá, já falei disso daqui, né? Atualmente, não se salvam nem sequer os indígenas que vivem isolados nos esconsos da selva. No princípio do século, ainda sobreviviam 230 povos no Brasil. Desde então, desapareceram 90. Só no século passado, desapareceram 90 povos até metade do século, né? Apagadas do planeta por obra e graças das armas de fogo e dos micróbios. Violência e doença, batedores da civilização. O contato com o homem branco para o indígena continua sendo o contato com a morte. Povos indígenas, terra, culturas e lutas, da expressão popular com outras expressões. Se não me engano, o CIMI também tá junto. E irmãs catequistas franciscanas. Nossa, não sabia disso. Povos indígenas, terras, culturas e lutas. Inclusive na expressão popular acho que tem vários. As disposições legais que desde 1537 protegem os índios do Brasil voltaram-se contra eles. De acordo com os textos de todas as constituições brasileiras, são, abre aspas, os primitivos e naturais senhores, fecha aspas, das terras que ocupam. Ocorre que, quanto mais ricas são essas terras virgens, mais grave se torna a ameaça que pende sobre suas vidas. A generosidade da natureza os condena à expoliação e ao crime. A caça aos índios foi desencadeada nos últimos anos com furiosa crueldade. A maior floresta do mundo, um gigantesco espaço tropical aberto à lenda e à aventura, converteu-se simultaneamente no cenário de um novo sonho americano. Esse é o sonho americano, né? Em ritmo de conquista, homens e empresas dos Estados Unidos avançaram sobre a Amazônia como se fosse um novo faroeste. Essa invasão norte-americana incendiou como nunca a cobiça dos aventureiros brasileiros. Os índios morrem sem deixar rastro e as terras são vendidas em dólares aos novos interessados. O ouro e outros minerais de valor, a madeira e a borracha, riqueza cujo valor comercial os nativos ignoram, aparecem vinculados aos resultados de cada uma das escassas investigações que se procederam. Sabe-se que os indígenas foram metralhados desde helicópteros e pequenos aviões, que lhes foi inoculado o vírus da varíola, que foi lançado dinamite sobre suas aldeias e que lhes foram presenteados açúcar misturado com estricina e sal com arsênico. O próprio diretor do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, designado pela ditadura de Castelo Branco para sanear a administração, foi acusado com provas de cometer 42 tipos diferentes de crimes contra os índios. O escândalo veio a público em 1968. E aqui vem a grande diferença de um Bolsonaro para o governo Lula, né? Porque no governo Lula também teve matança e tal, não sei o quê. Mas no governo Bolsonaro se repete a mesma forma de ação do que a ditadura militar. É o que a FUNAI está fazendo. O que está sendo feito com a FUNAI, na verdade, né? A sociedade indígena de nossos dias não existe no vazio, fora do marco geral da economia latino-americana. É verdade que ainda há povos que ficam encerrados na floresta amazônica, em comunidades isoladas do mundo, no altiplano andino e outras regiões. Mas, no geral, os indígenas estão incorporados ao sistema de produção e ao mercado de consumo, embora de forma indireta. Participam como vítimas de uma ordem econômico-social em que desempenham o duro papel e os mais explorados entre os explorados. Compram e vendem boa parte das escassas coisas que consomem e produzem, através de intermediar os poderosos e vorazes que cobram muito e pagam pouco. São diaristas nas plantações, a mão de obra mais barata e soldados nas montanhas. Gastam seus dias trabalhando para o mercado mundial ou lutando a serviço de seus vencedores. Em países como é o caso da Guatemala, eles são o eixo da vida econômica nacional. Ano após ano, ciclicamente, abandonam suas terras sagradas, terras altas, minifúndios do tamanho de um cadáver, para emprestar 200 mil braços às colheitas de café, algodão e açúcar nas terras baixas. Os empreiteiros os transportam em caminhões, como gado. E nem sempre a necessidade decide. Às vezes decide a aguardente. Os empreiteiros contratam uma orquestra de marimbas e deixam o álcool correr à larga. Quando o índio desperta da borracheira, já o acompanham as dívidas. Ele vai pagá-las em terras quentes que não conhece. E dali regressará ao cabo de alguns meses. Reparem que a própria venda do álcool ela é utilizada não só para embebedar.
mas para que o indígena esteja em dívida e vá pagar com a mão de obra. Regressará ao cabo de alguns meses, talvez com alguns centavos no bolso, talvez com tuberculose ou impaludismo. O exército colabora com eficácia na tarefa de convencer os remiços. E aí o próprio Eduardo Galeano tem um livro só sobre isso. A expropriação dos indígenas, usurpação de suas terras e de sua força de trabalho foi e é simétrica ao desprezo racial que por sua vez se alimenta da objetiva degradação das civilizações destruídas pela conquista. Os efeitos da conquista e todo o ulterior e longo tempo de humilhações despedaçaram a identidade cultural e social que os indígenas tinham alcançado. No entanto, essa identidade triturada é a única que persiste na Guatemala. Persiste na tragédia. Na Semana Santa, as procissões dos herdeiros dos maias apresentam terríveis exibições de masoquismo coletivo. Eles arrastam pesadas cruzes, participam passo a passo da flagelação durante a interminável subida do Gólgota, com gemidos de dor. Converte-se sua morte e seu sepultamento do culto da própria morte e do próprio sepultamento, a aniquilação da formosa vida remota. A Semana Santa dos Índios Guatemalecos termina sem ressurreição. Cara, essa parte é pesada. Essa parte é pesada. Nossa. Mas, última parte então, entramos em Vila Rica. Eu não vou nem refletir, porque senão vai ficar um clima muito chato aqui. É foda. E aquilo, a gente tá lutando pelo mínimo, velho. A gente devia estar lutando por vingança nessa porra. Fato. Entendeu? É isso. E agora o autor entra em Vila Rica a Ouro Preto. Vila Rica é a Vila Rica que é usada na letra do Dom L. A Potosí de Ouro, tá? Pra vocês terem uma ideia, que a gente está relacionando com a Potosí, que foi um dos grandes centros comerciais durante a colonização. A febre do ouro, que continua impondo a morte ou a escravidão aos indígenas da Amazônia. Simplesmente impossível ler esse livro sem pensar em Dom L. Exato. Não é nova no Brasil, tampouco seus estragos. Durante 2 séculos, a partir do descobrimento, o solo do Brasil teimosamente negou os metais aos seus proprietários portugueses. Teve exploração de madeira, pau-brasil, que ocupou o primeiro período da colonização do litoral, e logo as grandes plantações de cana-de-açúcar do Nordeste. No entanto, muito diferente da América Hispânica, o Brasil ele parecia vazio de ouro e prata. Os portugueses não encontravam ali civilizações indígenas com alto nível de desenvolvimento e organização, somente grupos selvagens e dispersos. Os aborígenes desconheciam os metais. Foram os portugueses que, por sua conta, tiveram de descobrir os locais em que se depositavam os aluviões de ouro no vasto território que se abria, através da derrota e do extermínio dos indígenas, a sua faina de conquistadores. E aqui entra esse grupo que a gente tanto tem amor, né? Que a gente adora aqui. A gente gosta tanto, é um amor que chega a esquentar as coisas que a gente podia tacar fogo em tudo relacionado a eles, né? Que são os bandeirantes, que eram errantes de organização paramilitar e de força variável. Suas expedições floresta dentro desempenharam um importante papel na colonização do interior do Brasil. Eles, na região de São Paulo, tinham atravessado a vasta zona entre a Serra da Mantiqueira e a cabeceira do Rio São Francisco, e notaram que os leitos e bancos de areia de vários rios e riachos que por ali corriam continham traços de ouro aluvial ou pequenas quantidades visíveis. A ação milenar das chuvas tinha roído os filões de ouro das rochas e os depositara nos rios, no fundo dos vales e nas depressões das montanhas. Sob as camadas de areia, terra ou argila, o pedregoso subsolo oferecia pepitas de ouro de fácil extração do cascalho de quartzo. Os métodos de extração se tornaram mais complexos na medida em que se esgotavam os depósitos mais superficiais. Borba Gato queimou foi pouco. É isso. A gente tem que queimar mais estátuas e tudo relacionado. Assim entrou na história, impetuosamente, a região de Minas Gerais. A maior quantidade de ouro até então descoberta no mundo foi extraída no menor espaço de tempo. Aqui o ouro era mato, diz agora o mendigo, com o olhar planado sobre as torres das igrejas. Havia ouro pelos caminhos
crescia como pasto. Agora ele tem 75 anos de idade e se considera uma tradição de Mariana. Sim, a cidade da tragédia. Ribeirão do Carmo. A pequena cidade mineira vizinha de Ouro Preto, que se conserva como Ouro Preto, parada no tempo. A morte é certa, a hora incerta. Cada um tem seu tempo marcado, diz o mendigo. Cospe na escadaria de pedra e sacode a cabeça. Tinham dinheiro de sobra, conta, como se os tivesse visto. Não sabiam o que fazer com ele e então faziam uma igreja atrás da outra. Em outros tempos, essa comarca era a mais importante do Brasil. Agora não, diz o velho. Agora isso aqui não tem vida alguma. Aqui não há moços. Os moços foram embora. Caminha descalço ao meu lado, passos lentos sob o morro do sol da tarde. Vê! Ali na frente da igreja estão o sol e a lua. Quer dizer que os escravos trabalharam dia e noite. Esse templo foi feito pelos negros, aquele pelos brancos. E aquela é a casa do Monsenhor Alípio, que morreu aos 99 anos justos. Que ódio, exato. Ao longo do século XVIII, a produção brasileira do cobiçado mineral superou o volume total de ouro que a Espanha extraiu em suas colônias durante os 2 séculos anteriores. Isso daqui é Celso Furtado, tá? Grande Celso Furtado. Então, o Brasil, quando descobriu o ouro, tinha ouro pra caralho. Ouro para caralho. Cadê? Choviam aventureiros e caçadores de tesouros. O Brasil tinha 300 mil habitantes em 1700. Um século depois, ao final dos anos do ouro, a população já se multiplicava 11 vezes. Não menos de 300 mil portugueses emigraram para o Brasil durante o século XVIII. Abre aspas. Um contingente de população maior do que aquele que a Espanha transferiu para todas as suas colônias da América. Novamente, Celso Furtado. Calcula-se uns 10 milhões o total de negros escravizados trazidos da África, desde a conquista do Brasil até a abolição da escravatura. Fora a galera que não chegou aqui, né? Embora não se disponha de uma cifra exata para o século XVIII, é preciso levar em conta que o ciclo do ouro absorvia mão de obra escrava em enormes proporções. Salvador da Bahia foi a capital brasileira do próspero ciclo de açúcar do Nordeste, mas a idade do ouro de Minas Gerais transferiu para o sul o eixo econômico e político do país. Pausa. Quem aqui, quando estuda os ciclos econômicos e passa pelo ciclo do ouro, vê essa questão, por exemplo, de realmente de ser um nível absurdo de ouro? Porque eu não tinha essa dimensão. É preciso levar em conta que o ciclo do ouro... Salvador, papapá. E a partir de 1763, o Rio de Janeiro se torna a nova capital do Brasil. No centro dinâmico da florescente economia mineira, brotaram as cidades, acampamentos nascidos do boom e bruscamente crescidos na vertigem da riqueza fácil. Acho que hoje também não. Santuários de criminosos, vagabundos e malfeitores, nas gentis palavras de uma autoridade colonial da época. A Vila Rica de Ouro Preto foi elevada à categoria de cidade em 1711. Nascida da avalanche de mineiros, era a quintessência da civilização do ouro. Simão Ferreira Machado a descrevia. Esse lance de aqui ouro era mato. Achei até engraçado, porque pra mim é meio irreal. Exato. Aqui ouro era mato. Pra vocês terem... Então, Simão Ferreira Machado, de 23 anos de idade, 23 anos depois, dizendo que os comerciantes de Ouro Preto, em matéria de poder, superavam, sem termo de comparação, os mais exitosos mercadores de Lisboa. Pra cá, como se fosse para um porto, convergem e são recolhidas à Casa Real moedas grandiosas, somas de ouro de todas as minas. Aqui vivem os homens mais refinados de toda a nobreza e as forças militares. Esta é, em virtude de sua posição natural, a cabeça da América íntegra, e pelo poder de suas riquezas preciosas do Brasil. Outro escritor da época, Francisco Tavares de Brito, em 1732, definia Ouro Preto como a Potosí de ouro. Com frequência chegavam a Lisboa queixas e protestos contra a vida pecaminosa em Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Ribeirão do Carmo e todo o turbulento distrito mineiro. São João del Rei agora que é o point dos drogados. Mentira. Mal gente boa, galera de lá. Mas tenho vontade de conhecer. Não é São João del Rei. Não é São João del Rei.
Eu confundi. Porque aqui é Desdrogado aqui em São Paulo, São João del Rei. Enfim, eu conheço alguma coisa de lá, mas não lembro o que é. As fortunas eram feitas e desfeitas no abrir e fechar de olhos. Não é São João del Rei. Eu acho. Não sei. O padre Antonil denunciava que sobravam mineradores dispostos a pagar uma fortuna por um negro que soubesse tocar corneta e o dobro por uma prostituta mulata, para com ela entregar-se a contínuos e escandalosos pecados. Mas os homens de Sotaína não se portavam melhor. Na correspondência oficial da época se encontravam numerosos testemunhos contra os maus clérigos. Nem tá levando em conta também a mineração lá no Pará. Exato. São João é interiorzão mesmo, mas é do lado de Tiradentes. Lá tem um festival de cinema e tal. Pô. É muita riqueza. E é como ele fala, né? A riqueza desses grupos, desses povos, foi a própria ruína deles. No sentido de que os colonizadores vieram atrás disso e acabaram com eles. Eram acusados de usar a imunidade em contrabandear ouro em pó dentro de santinhos de madeira. Em 1705, afirmava-se que não havia em Minas Gerais um só cura que se preocupasse com a fé cristã do povo. É realmente padre. E 6 anos depois, a coroa chegou a proibir o estabelecimento de qualquer ordem religiosa no Distrito Mineiro. Proliferavam, no entanto, as famosas igrejas construídas e decoradas no original estilo barroco, característico da região. Minas Gerais atraía os melhores artesãos da época. Exatamente. Os templos pareciam sóbrios, despojados do interior. No interior, símbolo da alma divina, resplandeciam no ouro puro dos altares, retábulos, pilares e painéis de baixo relevo. Não se economizavam os metais preciosos para que as igrejas pudessem alcançar também as riquezas do céu, como aconselhava o Frei Miguel de São Francisco em 1710. Os serviços religiosos, é claro, tinham preços altíssimos, mas tudo era fantasticamente caro nas minas. Como ocorrera em Potosí, Ouro Preto se lançava à dissipação de sua súbita riqueza. As procissões e os espetáculos proporcionavam a exibição de vestidos e adornos de luxo fulgurante. Em 1733, uma festa religiosa durou mais de uma semana. E depois fala que não, porque a universidade é o antro da doideira, a galera só quer festejar. 1733, uma festa religiosa durou uma semana, velho. Uma semana de festa. Além das procissões a pé, a cavalo e os triunfais carros de nácar, sedas e ouro, com trajes de fantasias e alegorias, também existiam os torneios equestres, touradas, bailes de rua ao som de flautas, gaitas e violas. Também fazia um baile de rua, tá? Inclusive, eu fiz um trabalho sobre o movimento hip hop. Eu estudei um pouco. Eu li um texto, na verdade, só sobre, né? Sobre os bailes no começo da década de 30 aqui no Brasil. Galera animada essa? Fato. Os mineradores desprezavam o cultivo da terra e a região padeceu epidemias de fome em plena prosperidade entre 1700 e 1713. Galera, corintianos de plantão, um bom jogo para nós. Eu só vou acabar esse subcapítulo e também irei assistir o jogo, tá? Os milionários tiveram que de comer gatos, cachorros, ratos, formigas e gaviões. Os escravos gastavam suas forças e seus dias nas lavagens de ouro. Ali trabalham, ali come, escrevia Luiz Gomes Ferreira. E ali geralmente tem de dormir e como ao trabalho ficam banhados de suor enquanto os pés se esfriam nas pedras ou na água. Quando descansam ou comem, seus poros se fecham e congelam de tal forma que eles se tornam vulneráveis a muitas enfermidades perigosas, como as bem severas pleurisia, aprolexia, convulsões, paralisia, pneumonia e muitas outras. A doença era uma bênção do céu que aproximava a morte. Os capitães de mato recebiam recompensas em ouro por cada cabeça cortada de escravo fugitivo. Os escravos eram chamados de peças das Índias, quando eram medidos, pesados e embarcados em Luanda. Os que sobreviviam à travessia oceânica se transformavam já no Brasil nas mãos e nos pés do amo branco. Angola exportava escravos bantus e presas de elefante em troca de roupa, bebidas e armas de fogo, mas os mineradores de Ouro Preto preferiam os negros que vinham da pequena praia de
Uidá, na costa da Guiné, porque eram mais vigorosos, duravam um pouco mais e tinham poderes mágicos para descobrir o ouro. De resto, cada minerador necessitava de pelo menos uma amante negra de Uidá para que a sorte o acompanhasse nas explorações. A explosão do ouro não só incrementou a importação de escravos, como também absorveu boa parte da mão de obra negra empregada nas plantações de cana-de-açúcar e tabaco em outras regiões do Brasil que ficaram sem braços. Um decreto real de 1711 proibiu a venda de escravos empregados em terras agrícolas para o serviço nas minas, com exceção daqueles que demonstravam perversidade de caráter. Era insaciável a fome de escravos em Ouro Preto. Os negros morriam rapidamente, apenas em casos excepcionais chegavam a suportar 7 anos contínuos de trabalho. Isto sim, antes da travessia do Atlântico, os portugueses os batizavam, e no Brasil tinham a obrigação de assistir às missas, embora estivessem proibidos de entrar na capela maior ou de sentar nos bancos. Pesado, né? Em meados do século XVIII, já muitos mineiros tinham se deslocado para o Cerro do Frio em busca de diamantes. Descobriu-se que as pedras cristalinas descartadas pelos caçadores de ouro eram diamantes. Minas Gerais ofereceu ouro e diamantes casados, em proporções parelhas. O florescente acampamento de Tijuco se converteu no centro do distrito diamantino. E ali, como em Ouro Preto, os ricos vestiam a última moda europeia e encomendavam do outro lado do mar roupas, armas e móveis mais luxuosos, horas de delírio e esbanjamento. Uma escrava mulata, Francisca da Silva, conquistou sua liberdade ao tornar-se amante do milionário João Fernandes de Oliveira, virtual soberano de Tijuco. E ela, que era feia e já tinha 2 filhos, converteu-se na Chica que manda. Meu Deus, meu Flamengo tá ganhando, graças. Nossa, que felicidade que ele tá ganhando, hein? Como nunca vira o mar e queria estar perto dele, seu cavaleiro construiu para ela um grande lago artificial, no qual colocou um barco com tripulação e tudo. Nas faldas da Serra de São Francisco, levantou para ela um castelo com um jardim de plantas exóticas e cascatas artificiais. Em sua honra ofereceu píparos banquetes cegados com os melhores vinhos. Bailes noturnos até o amanhecer, funções de teatro e concerto. Em 1818, Tijuco ainda festejou grandiosamente o casamento do príncipe da corte portuguesa. Mas 10 anos antes, John Maui, inglês que visitou Ouro Preto, já se assombrava com a pobreza. Encontrou casas vazias e sem valor, com cartazes que em vão se colocavam à venda, e foi servido com comida imunda e escassa. Tempos antes havia estabelecido uma rebelião que coincidiu com a crise da comarca do ouro. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado, e outros lutadores pela independência foram mandados para o cárcere ou para o exílio. Raparam ouro mesmo. E aqui vem uma questão que é uma das críticas que a gente pode colocar ao Eduardo Galeano. É claro que na época que ele escrevia a primeira versão, mas não a segunda, não tinha os dados que a gente tem hoje, né? Clóvis Moura é depois de um grande dado. Mas a gente tem diversas lutas em Minas Gerais. Diversas. Trouxeram milhões de pessoas e deixaram tudo pra trás. E pegaram tudo que a gente tinha. E não no sentido assim de tipo, esse ouro hoje seria diferente, né? Porque sem o colonialismo, talvez a gente nem olhasse pro ouro dessa mesma forma. Mas foi tudo à custa de morte, sangue, trabalho forçado e consolidação de um sistema que mantém uma escala diferente de dominação, de opressão e exploração, mas que mantém as mesmas bases, né? E hoje a gente tá aqui se fudendo por causa disso. A gente sofre por tudo isso. Foda. É isso. É pra sair daqui com mais raiva, galera. Que página que parou do PDF? 53? Vê se eu tô certo. Que página que parou do PDF? Contribuição do ouro. Aí, ó. Ih, fechou. Não, tudo bem, fique em paz. A próxima vez alguém vê, mas é 50 e alguma coisa, né? Eu tenho quase certeza. A próxima parte que a gente vai ver, você falou de 52? Muito obrigado, muito obrigado.
Você falou disso que a gente nem olharia pro ouro dessa forma, eu lembrei de um texto falando sobre o nosso consumo de açúcar. Aí, ó, interessante isso. Eu gosto disso, de fazer relações, galera. Porque é pra sair daqui, mano, pra todo mundo chegar e começar a fazer coisas e começar também a produzir essas discussões e trazer mais coisas pra além do que o que a gente tá discutindo aqui. É isso o objetivo da gente estar aqui. Então, quarta que vem a gente volta com contribuição do ouro do Brasil para o progresso da Inglaterra. Deixa eu ver se tem algum online pra eu fazer raid, família. Cadê? Beatriz ou Casimito? O Casimito tá vendo o jogo. A Cher tá entrando em live. Pode sugerir, Ana Caroline. Sugira. Enquanto vem a sugestão, Cordilheira Cultural. Deixa eu pesquisar aqui. Galera, não esquece de seguir nossas redes sociais, @morcego, _Marcos, em todas as redes sociais. De ouvir nosso podcast, Caverna do Morcego. Mas também aí eles têm um pod também, da hora. Muito show, muito show. Vamos saber. Já segui aqui. Foi interessante. Vamos ver se vocês vão falar. Enfim. E também, quem quiser apoiar o Caverna do Morcego, tem aí o apoia.se e o apoia.se /Caverna do Morcego. Quando eu não falo tudo fica estranho. E o Pix mpbl97531@gmail.com. Vou fazer a raid, então ficam aí, tá, família? Não saiam. Eles estão reagindo ao vídeo. Eu não sei que vídeo que é, mas acompanhem. Espero que eles tenham digitado corretamente, porque eu tô meio... Mas eu acho que eu digitei certo. Vou ver se eu coloco a música aqui e voltamos com o Noel, então, né?